Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmo, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Oremos. Graças te damos, ó Deus, porque nós reconhecemos a tua existência, reconhecemos as tuas maravilhas. Em particular, ó Deus, o dormir e o acordar por nossa parte é uma maravilha, porque muitos que dormem e dia seguinte já não conseguem acordar, porque já se encontram diante de ti. Mas nós, pela tua graça, acordamos e estamos de pé. Graças, ó Deus, pelo teu poder e pelo teu amor. Agora, ó Deus, que vamos meditar na tua palavra, te convidamos para que o Senhor possa ocupar as nossas mentes, ouvindo a tua palavra. Faça com que cada um de nós abra o seu coração e a sua mente para podermos ouvir com alegria a tua palavra. Por amor de Cristo, nós te suplicamos. Amém. Bom dia. Boa tarde, boa noite a todos os irmãos que neste momento, neste dia 18 de setembro, que vamos meditar mais uma vez a palavra do Senhor. Para o dia de hoje, o nosso lecionário nos oferece o texto que encontramos na segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 9, versículo 6 e 7. E isso afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Palavra do Senhor. A epístola de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, foi escrita quando o apóstolo se encontrava em Macedônia, na sua terceira viagem missionária no ano 56, 57 depois de Cristo. E nesta epístola, o apóstolo revelou aos habitantes de Corinto que estava prestes para chegar àquela cidade, para corrigir alguns comportamentos negativos notórios socialmente, sobretudo o orgulho e o egoísmo. Por isso, caríssimos e amados no Senhor, na sequência dos temas ora já tratados sobre a semente, a semeadura e o semeador, hoje temos como tema, e segundo a orientação do lecionário, a colheita depende do quanto semeamos. A colheita depende do quanto semearmos. O escritor ou o evangelista diz que quem semeia pouco também ceifa pouco. E quem semeia muito também colhe com fartura. Quem semeia ou planta uma árvore, o fim é sempre colher o que é agradável. O resultado da colheita sempre multiplica-se. A colheita sempre multiplica-se. Daquilo que nós semeamos, multiplica-se de uma forma sobrenatural. Neste processo de semear, o semeador deve saber o tipo de semente, a qualidade, as condições do terreno onde vai semear e a disposição de quem semeia. No texto que nós lemos, podemos destacar dois tipos de semeador ou de doadores. O primeiro é aquele que semeia pouco e com tristeza, ou sentir-se obrigado. O segundo é aquele que semeia com alegria e também não semeia pouco, porque sabe que ao semear devemos também semear muita quantidade. Um espaço aceitável para depois termos a colheita maior ou a colheita com abundância. Esta passagem surge numa altura em que era necessário recolher coletas ou ofertas para apoiar o núcleo de cristãos que se encontravam em Jerusalém. Os primeiros convertidos, aqueles que se converteram depois de Pentecostes, por causa da perseguição naquela altura, os judeus estavam a persegui-lo, não tinham liberdade de fazer trabalhos, nesses trabalhos onde saísse o que pudesse lhes alimentar. Então precisavam de ajuda. Nesta coleta exigida pelo apóstolo, alguns davam com satisfação, outros sentiam-se obrigados e não davam com alegria. Nisto o apóstolo Paulo enfatiza que quem
dá pouco, também recebe pouco, porque está fazendo isso em nome do Senhor. Ao contrário de quem dá muito e que poderá receber abundantemente. Amados do Senhor, lembremos-nos da viúva de Sarepta, que ajudou o profeta Elias no período de fome naquela região, alimentando-o. Mas foi numa altura em que esta mulher, quando é encontrada, os seus produtos já estavam no fim, tanto o óleo e a farinha para fazer o pão, para comer com seu filho, ficava só para talvez para uma única vez de fazer esse produto e depois morrer com a fome. Mas aceitou o pedido do profeta. Aceitando o pedido do profeta, e o profeta exigiu para que fizesse primeiro para ele. E ele comer, porque estava com muita fome. E ela obedeceu. Obedecendo, como ela deu pouco com muita alegria, então as suas provisões multiplicaram-se. A botija onde tinha azeite encheu e nunca diminuiu. A panela onde tinha fuba nunca mais acabava. E a alegria também superabundou nesta senhora, nesta viúva com seu filho. Em troca desta benevolência da senhora, recebeu a graça da multiplicação dos seus produtos. Lemos essa história no primeiro livro de Reis, no seu capítulo 17. A colheita depende do quanto semeamos. Caríssimos e amados no Senhor, Deus nos deu o seu único Filho Jesus Cristo, para que todos fôssemos salvos. E a humanidade, por um homem de Deus, ficou salvo. E a graça superabundou. Devemos reconhecer este amor de Deus, o nosso Criador. Muitas vezes nós resmungamos em ofertar para o trabalho do Senhor. Não ofertamos com alegria a oferta que se destina para o trabalho do Senhor, abrindo novas áreas de evangelização, apoiando os missionários que já se encontram, apoiando as viúvas, os necessitados por causa do egoísmo. Mesmo tendo, nós estamos a abrir a nossa mão. O egoísmo nos domina, assim como o orgulho. O cristão verdadeiro é aquele que sente a necessidade da igreja, sente a necessidade do próximo. É motivado a contribuir com alegria. Vamos contribuir. Vamos dar com alegria aquilo que nós temos. O muito receberemos do Senhor. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece a nossa sinceridade. Muitos de nós somos dominados pelo orgulho, pelo egoísmo. Não pensar no próximo, não pensar na igreja, não pensar na viúva. Cumpramos com as orientações das Escrituras Sagradas, porque afinal quem dá com alegria está semeando e espera ter boa colheita depois desta vida. A nossa colheita depois desta vida é a coroa que Jesus dará a cada um de nós. Procuremos contribuir, dar com sinceridade naquilo que nós recebemos dos nossos rendimentos, para que o Senhor, em troca, abundantemente, Ele poderá também nos dar. Que Deus nos abençoe. Amém.